inicia-se com a troca dos dentes. E aí essa criança está com o físico dela formado e então ela pode vir para o primeiro ano. Existem outros aspectos também a serem olhados, né? Então eu preparo a formação física dela, se ela consegue pular com os 2 pés, se pula a corda, vários outros aspectos que a gente observa também para essa criança vir para o primeiro ano. A chegada da criança do jardim para o fundamental é através de um portal. E é nesse dia que a criança conhece a professora que vai levar a turma, né, durante os próximos anos. É um momento muito especial, muito mágico, tanto para as famílias quanto para as crianças, né? Todo o fundamental está ali no momento para receber essas crianças. A criança vem com a família, ela passa pelo portal e ela é recebida pela professora e pelas outras crianças do ensino fundamental. Desse dia, após a passagem do portal, a criança vem até a sala acompanhando a professora e nós temos a primeira entrada da criança na sala de aula. Todos os dias, quando a criança chega na sala, ela é recebida com um cumprimento de mão. A professora segura a mão da criança, olha em seus olhos para entender como que aquele ser está chegando até ela naquele dia. A partir do momento que essa criança está no primeiro ano, ela tem condições físicas de se focar, de se concentrar por um período maior de tempo e então ela pode ser alfabetizada, ela pode conhecer o mundo das letras e dos números. Quando a criança chega no primeiro ano, a primeira tarefa da professora de classe é a formação do grupo e a criação de hábitos. A gente forma o grupo de uma forma que a criança saiba que sempre pode contar com um amigo para os desafios que ela vai ter no decorrer dos anos. Em nosso ensino, nós procuramos sempre fazer um respiro com as crianças. Isso é de extrema importância. O respiro, o expandir, o contrair e a questão de rotina, de hábitos. As atividades costumam ser feitas todas no mesmo período. Claro que às vezes tem contratempos, mas procuramos manter essa rotina, esse hábito diário com as crianças. Assim que elas chegam, elas estão expandidas. Nós fazemos um verso da manhã para contrair um pouco. Eu faço um ritmo, uma dança, música, expande um pouco. E depois voltamos para o verso para sentar a criança para o aprender. Ela ainda está muito aberta para o mundo, ela ainda está com um pezinho no jardim. Então nós utilizamos do recurso dos contos de fada. Os contos de fada são alimentos para as crianças, alimento interno, onde a criança consegue entender o mundo, as complicações, os desafios que ela enfrenta de uma outra forma diferente. E com os contos de fada, ela tem um acalento interno. Nosso sistema de ensino ele é todo dividido em épocas de ano. Mais ou menos a cada 4 semanas a época muda. Não quer dizer que cada mês, a cada 4 semanas, você verá apenas aquela época. Não, as épocas elas se entrelaçam, elas caminham juntas. No primeiro ano, nós trabalhamos a época de formas, que é onde as crianças aprendem a reta e a curva. E a partir dessa reta e dessa curva, elas têm um mundo pela frente, porque da reta e da curva tudo pode surgir, todas as letras, todos os números. Quando eu começo o processo de alfabetização, eu trago pinguinhos para as crianças. Esses pinguinhos são trazidos a princípio por poemas, por trava-línguas. A criança começa a recitar o som que ela vai aprender um pouquinho mais para frente. Em um segundo momento, eu trago uma história sobre essa letra. Nessa história, sempre terá essa letra ressaltada. Então, por exemplo, a princesa Diana e o príncipe Douglas enfrentaram um dragão no reino distante. Eu dou ênfase para essa letra que será apresentada. As crianças já estão acostumadas com o som. Em um terceiro momento, fazemos um desenho sobre essa história. E só em um quarto momento, a criança descobre o formato, o símbolo daquela letra através do desenho. Na época de números, nós iniciamos com os números romanos. Porque o número romano ele é o caminho que a humanidade fez. Ele é mais palpável, ele é mais físico, fácil da criança entender a qualidade daquele número. Quando eu digo 1, eu sei que é apenas 1. Os números romanos, eles proporcionam também o início das operações. Para eu escrever, por exemplo, o 2 romano, eu preciso saber que é 1 mais 1. E assim por diante. Também é apresentado para a criança as operações numéricas. As crianças primeiro fazem as contas utilizando pedras.
elas têm esse auxílio para ter algo concreto em mão, para que ela possa ver a quantidade, para que ela possa fazer a divisão, a multiplicação, a subtração e a soma. Sempre do concreto, para depois fazer o registro no caderno. Embora o ensino seja dividido em épocas, é importante saber que as épocas têm relação entre si. Por exemplo, a partir da época de formas, eu consigo trabalhar com a criança o traço da escrita, das letras e dos números. Quando eu começo a passar para a criança os números e elas já têm uma bagagem de letras, eu começo a escrever frases com a criança no caderno de números. Por exemplo, 3 patos na lagoa. Então eu trabalho também essa época de letras dentro da época de números. E assim as épocas seguem sempre entrelaçadas. No primeiro ano nós temos essas 3 épocas: formas, letras e números. A partir da terceira época, números e letras vão se intercalando até o final do ano.